Assalamu alaikum. Qual foi a primeira coisa que Yazid fez após a morte de seu pai, Muawiyah, quando se tornou califa? Quais eram as características comportamentais de Yazid? E qual foi a atitude do Imam Hussein depois que descobriu que Yazid havia se tornado o califa? Nos acompanhe nesse vídeo e saiba mais sobre os detalhes da história de Karbala. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso. Na aula anterior do curso Conhecendo a História de Karbala, falamos muito brevemente sobre Muawiyah e seu reinado. Se você ainda não assistiu, clique no card acima e confira. Como eu havia dito antes, após o martírio do Imam Hassan, o segundo imam, que foi martirizado por ordem de Muawiyah, seu irmão, o Imam Hussein, se tornou imam. Os xiitas pediram ao Imam Hussein que se rebelasse contra Muawiyah, porque ele era o inimigo dos Ahl al-Bayt e estava praticando atos anti-islâmicos e não merecia a posição de califa dos muçulmanos. Embora o Imam Hussein se opusesse a Muawiyah, ele não se rebelou contra ele, e a razão mais importante pela qual o Imam Hussein não fez isso foi por causa da carta de tratado de paz que seu irmão, o Imam Hassan, tinha com Muawiyah. Pois uma das condições que foi estabelecida e apontada na carta de paz era que o califado poderia apenas permanecer nas mãos de Muawiyah, e ele não tinha o direito de passá-lo para seu filho Yazid. E após Muawiyah, o califado deveria apenas retornar à família do profeta, sendo que esse era direito legítimo dos Ahl al-Bayt. Portanto, em homenagem e respeito a esta carta de paz, o Imam Hussein, após o martírio de seu irmão, não tomou nenhuma ação política ou militar contra Muawiyah, que permaneceu no califado por 10 anos até que Muawiyah morreu. Mas Muawiyah violou o tratado de paz e fez o califado passar para seu filho Yazid depois dele, embora isso, de acordo com as condições do tratado de paz, não fosse permitido. E Yazid, que era uma pessoa corrupta, tornou-se o califa dos muçulmanos. Todas ou a maioria das fortes fontes históricas sunitas e xiitas escreveram que Yazid, o filho de Muawiyah, se entretinha com mulheres e se embebedava de vinho na frente de todos. Baladheri, um estudioso sunita, escreve em seu livro Ansab al-Ashraf, volume 5, página 297, Yazid foi o primeiro califa que, na posição de califado muçulmano, bebia vinho publicamente, e ele fazia isso com muita frequência. O Imam Hussein, várias vezes, em várias reuniões com o povo e com as pessoas influentes daquela época, dizia que Yazid era um grande pecador, que vivia embriagado, e o descreveu como um homem corrupto e imoral. Claro, Muawiyah, o pai de Yazid, também é mencionado na história como um homem que se embriagava e que era corrupto, mas Muawiyah mantinha sua aparência na maioria dos casos, ou seja, ele não bebia e não praticava atos corruptos em público. Em vez disso, Muawiyah fazia isso de forma secreta. Já Yazid, ao contrário de seu pai, realizava seus atos corruptos de forma totalmente aberta. Agora você imagina, foram essas pessoas que se tornaram os califas dos muçulmanos e sucessores do profeta do Islã. O califado de Yazid durou apenas 3 anos e então ele morreu. No primeiro dia de seu califado, Yazid escreveu uma carta ao governante de Medina, que o representava nessa cidade. Ele informou que seu pai, Muawiyah, havia morrido e que agora ele era o califa. Então, através dessa carta, ele ordenou que o governante da cidade de Medina tomasse o juramento de lealdade a Yazid de 4 pessoas. Se essas 4 pessoas não aceitassem jurar lealdade a ele por bem, ele deveria fazer isso por mal e tomar o juramento de lealdade a Yazid à força. E se mesmo assim não aceitassem, Yazid ordenou que suas cabeças fossem cortadas e enviadas para ele. Quem eram essas 4 pessoas? Imam Hussein, Abdullah ibn Omar, Abdurrahman ibn Abu Bakr e Abdullah ibn Zubair. Isso significa que essas 4 pessoas deveriam jurar lealdade a Yazid. E esse juramento significaria aceitar que Yazid é o califa dos muçulmanos e o sucessor do profeta do Islã. Como essas 4 pessoas eram figuras importantes entre os muçulmanos, sua lealdade era muito importante para Yazid, especialmente a lealdade do Imam Hussein, que era filho de Fátima Zahra e Imam Ali e neto do profeta do Islã. Bom, não vamos focar nas 3 últimas pessoas, pois o assunto aqui é sobre o Imam Hussein.
O Imam Hussein estava presente em Medina naquela época. Quando a carta de Yazid chegou ao governante de Medina, chamado Walid ibn Utbah, Walid ordenou naquela noite que essas pessoas comparecessem no edifício que era o centro do governo de Medina. Quando o Imam Hussein foi informado de que Walid, o governante da cidade, o havia convidado para o prédio do governo e que ele deveria ir até lá naquela mesma noite, o Imam Hussein ficou desconfiado e soube que Muawiyah estava morto e que Walid queria que ele jurasse fidelidade a Yazid. Portanto, o Imam Hussein pediu que seu irmão, Abul Fadl Abbas, e seu filho, Ali Akbar, e outros guerreiros fossem ao prédio do governo com ele para defendê-lo se fosse preciso, pois provavelmente sua vida estaria em perigo. O Imam Hussein entrou no prédio e na sala do governo de Medina, e o resto dos companheiros do Imam Hussein estavam esperando atrás da porta principal da sala, prontos para atacar e salvar o Imam Hussein. Walid informou ao Imam Hussein sobre a morte de Muawiyah e disse: agora, Yazid, filho de Muawiyah, é nosso califa e você deve jurar lealdade a ele. E o imam respondeu: Mithli la yubay'u sirran. Não é adequado para uma pessoa como eu, neto do mensageiro de Deus, jurar lealdade secretamente. E continuou: quando você convidar todas as pessoas e todos estiverem presentes, me chame para jurar fidelidade a ele. Aqui, Walid aceitou e viu que as palavras do Imam Hussein eram lógicas. Mas outra pessoa, chamada Marwan ibn Hakam, que era conselheiro de Walid e um dos inimigos dos Ahl al-Bayt, disse a Walid: se Hussein sair daqui sem jurar lealdade esta noite, você não conseguirá mais a lealdade dele. Então, faça-o jurar lealdade ou corte sua cabeça e envie para Yazid em Damasco. O Imam Hussein disse: ó Marwan, quem quer me matar? Você ou Walid? Você pecou com esse absurdo. Então, o Imam Hussein disse ao governante da cidade, Walid: ó governante de Medina, Inna ahl bayt an-nabuwwa wa ma'adinu ar-risala wa mukhtalifu al-malaika wa mahallu ar-rahma wa bina fatah Allah wa bina khatam. Nós somos da família do profeta, da fonte da mensagem, do local de movimentação dos anjos, do local da revelação da misericórdia divina. Deus começou o Islã conosco e completou o Islã conosco. Wa yazidu rajulun fasiqun, sharibu khamrin, qatilun nafsin muharrama, mu'linun bil fisq. Enquanto Yazid é um homem desprezível, um bêbado, um assassino de pessoas inocentes, alguém que comete imoralidade publicamente. Wa mithli la yubay'u li mithlih, walakin nusbihu wa tusbihun, wa nantadhiru wa tantadhirun, ayyuna ahaqqu bil khilafati wal bay'a. Portanto, uma pessoa como eu jamais irá jurar lealdade a alguém como Yazid. Seja como for, espere até amanhecer e veremos qual de nós é mais digno do califado e da lealdade. Depois que o discurso do Imam Hussein terminou, ele deixou o prédio do governo. É narrado na história que o Imam Hussein, naquela noite, foi visitar o túmulo de seu avô, o mensageiro de Deus, e disse: que a paz esteja contigo, ó mensageiro de Deus. Eu sou Hussein, seu filho e neto. Eu sou filho de Fátima. Ó profeta, preste testemunho de que sua nação não me ajuda e não me respeita. Esta é a minha contestação e protesto contra eles até o dia em que eu lhe encontrar novamente. Bom, isso é o suficiente para a quarta aula. Contarei o resto da história nas aulas seguintes, se Deus quiser. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.